Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui para dar a minha contribuição nas reflexões sobre a série Unidade. Tendo em vista a importância deste tema, apesar de bem sucinto, gostaria de ser didático. No capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 21, Jesus, orando pela igreja, disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Entre os mais importantes temas discutidos hoje em dia está a unidade. Sobre esta matéria tem se escrito, falado e pregado. Todos concordamos que a família, a igreja e as corporações dependem da unidade para progredir. Como nós poderíamos definir a unidade? A palavra unidade, em sua origem, indica ação coletiva, objetivando um único fim. É a união indissolúvel de pensamentos, sentimentos, propósitos, alvos e missão. O próprio Deus, em um tempo remoto da história, quando as civilizações ainda estavam se firmando, ao visitar a Torre de Babel, ele expressou a importância de se ter a união indissolúvel do pensamento, do sentimento e de propósito. No livro do Gênesis, no capítulo 11, no versículo de número 6, são as palavras do próprio Deus que descreve o poder deste sentimento. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não há restrição para tudo o que eles intentam fazer. Por quê? Que sob o poder de Nirode, aquela civilização chegaria à conclusão do seu propósito, porque era um povo que estava em unidade. A unidade é um projeto divino. É um projeto divino para a família. A família que não estiver unida, com um propósito indissolúvel de pensamentos, sentimentos, alvo e missão, dificilmente ela vai progredir, vai prosperar. Foi por isso que Jesus, que Deus inspirado, quando da criação do homem e da mulher, celebrando o primeiro casamento, disse lá no Gênesis 2:24: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, e serão uma unidade, para que possam então prosperar. Assim também a unidade se vê na sua importância com relação à igreja. A igreja que não trabalhar pela unidade, que não lutar pela unidade, ela vai se dividir, e tornando-se um reino dividido, ela não chegará a concluir os propósitos para o qual foi chamado. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, ensinando sobre a unidade da fé. A partir do versículo 13, ele disse: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Veja quão grande e profundo é este mistério. Talvez você possa perguntar: mas como é possível que nós possamos praticar a unidade na família, na igreja, nas corporações, já que somos pessoas individuais, já que temos personalidades
como a gente pode chegar a um senso comum com tantas visões e pensamentos que se diferem? O apóstolo Paulo explora a unidade na diversidade. Quando escreve sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, ele apela a este sentimento aos irmãos daquela igreja quando diz: tende vós o mesmo sentimento. Por que Deus deixou para nós essa doutrina e este ensinamento? Porque o próprio Deus vive a unidade na diversidade. Quando o apóstolo João escreveu no capítulo 5, na sua primeira carta, o versículo 7, ele disse: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Assim como Deus é Pai, como Deus é Filho, Deus é o Espírito Santo, numa triunidade, assim também nós podemos abrir mão de nossas posições para o bem comum, colocando em funcionamento o poder da unidade entre nós. Sem a unidade não teremos a bênção do Senhor, nem a união de forças para conseguirmos avançar naquilo que dispomos a fazer. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que em seu lar, que em sua igreja, que nas corporações das quais você faz parte, a unidade possa prevalecer, para que nenhum projeto deixe de chegar à sua concepção. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.